Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês que nós vamos reagir juntos com as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo nesta quinta-feira, dia 10 de junho de 2025. Então, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, já vai deixando o seu like, se inscreva, ativa o sino. Mais um corte do programa Equipe F aí com Pascoalzinho e companhia, trazendo as últimas notícias do mercado da bola, bastante agitado no Mengão, a abertura da janela de transferência, isso mesmo, hoje é dia aí de o Flamengo começar limpa no mercado da bola. Link na descrição desse vídeo no canal da ESPN Brasil. Vamos aqui para mais esse melhor. E você, saudades do Brasileirão? Boa noite, Plirra, boa noite, Vitor Birner, boa noite a todos que estão nos assistindo. O grande vovozinho que daqui a pouco vai aparecer ali no telão. Assim, confesso que a saudade a gente tem, mas ontem eu tive um aperitivo, né, do nosso... Bahia 2, Fortaleza 1, quartas de final da Copa do Nordeste, você comentou esse jogo. O jogo foi bom, as duas equipes pressionaram, tentaram jogar e tal, mas a arbitragem... E o VAR... mas assim, para nós que trabalhamos com isso... É legal, eu tenho saudade. É bom para já ir se acostumando com a nossa arbitragem. E assim... A arbitragem foi a melhor coisa do Mundial. Eu ia falar exatamente isso. Ironia do destino, ainda tem a chance do Ramon Abate-Abel apitar a final? Tinha essa conversa. As arbitragens brasileiras foram boas na fase de grupos. Eu só estou curioso para saber se o que eles fizeram lá, eles vão repetir aqui. Porque lá tem todo um protocolo, tem um monte de coisa e tal. Aí chega aqui, esse protocolo da FIFA não serve para nada. Aí é o protocolo do futebol brasileiro. Vocês já viram a palestra do Rodrigo Sintra para os árbitros? Sobre a empatia? Já viu? Não vi. Depois eu mando para vocês. Deve estar na internet aí, na página da CBF e tal. Faça a reconstituição da cena do crime. Porque assim, nós temos que ter empatia com o jogador. Temos que ser empático. Sabe assim, é coach. É aquela coisa do coach, que se prepara para ser coach, E aí foi uma parte, um trecho, eu não consegui assistir tudo. Eu sei que no Mundial houve umas 25 entradas por cima da bola, que aqui seria um cartão vermelho, cartões vermelhos, e lá foram cartões amarelos, porque é o futebol real. Bola que bate no braço na área, que aqui seria vermelho, lá é cartão amarelo. Lance que aqui chamariam pro VAR, lá não chamavam, ou seja, mas ontem, a gente viu a arbitragem real. Ontem com futebol de verdade. Ontem com 5 minutos de jogo, não. Com a primeira dividida no jogo ontem do Fortaleza e Bahia, já... Ruiz também, jornalista nos... Ele eu não sei, mas o amigo dele eu sei, pra quem tá torcendo. O Nareba Vascaíno. Vamos deixar os palpites de Flamengo e São Paulo para amanhã, Fabricião? Vamos pegar... Então, o teu palpite pro Clássico Carioca, Zé, rapidinho, porque temos 1 minuto para terminar o programa. Vasco ganha 2-1. 2-1 Vasco pro Zézinho. Também, né? Em homenagem ao Nareba Vascaíno, 1-0 Vasco. Te mandou um abraço aqui, Zinho, mandou uma figurinha. Birner, você assim, também acha que vai dar Vascão? 2-2. 22 ou 23, eu não lembro. 22, é isso? Então. 21. 21 para Janeirinho é 2. E aí ano que vem tem jogador que não tem mais contrato no final do ano, o cara quer passar o Natal e o Réveillon em casa, já volta daquele jeito. Se isso acontecer, é uma esculhambação, mas não vamos antecipar. A chance de acontecer é imensa. Tem mais chance de acontecer do que não acontecer. O campeão da Libertadores ser um brasileiro. Mais chance de acontecer do que não acontecer. Só se for um brasileiro sem chance de ganhar. E aí você tá pensando em... Você tá otimista quanto à redução de data estadual? Não tô otimista, não. Eu tô tentando mostrar a realidade do nosso Vamos falar futebol. De outro alvinegro do Rio de Janeiro? Opa! Botafogo domingo, jogaço. E se o Memphis Depay sair do Corinthians? O que acontece com o Corinthians? Pega esse dinheiro que está gastando por mês e contrata outro. Ou contrata outros. Pelo que eu vi aí, 6 milhões por mês, né? É isso? 6 milhões por mês está sendo pelo menos os números que estão sendo colocados ali. Acordou porque quis, né? Ele não tem culpa. Prometeu pagar porque quis, exatamente. O Memphis não tem culpa. Agora, a questão é custo-benefício. O Corinthians chega numa situação tão lastimável, né, em relação à questão parte financeira, Real, que aí você tem que fazer aquela pergunta. Tecnicamente, ele resolveu os problemas do Corinthians no ano passado? Resolveu.
Daqui a pouco a gente até vai ter uma tela comparando os números do Depay, do Memphis, né? Ele prefere ser chamado de Memphis, na temporada passada com os números dessa temporada. Antes, só para quem por acaso não sabe, o Memphis Depay ontem não compareceu ao treinamento, hoje pela manhã já voltou ao CT. Tem uma coincidência aí nessa história, nessa falta do Memphis ontem no treinamento. A empresa que presta serviço de segurança para o Memphis, contratada pelo Corinthians. O Corinthians estava inadimplente com esta empresa, segundo informações, em 2 meses. Demitido. O problema é que o apogeu do Renato Paiva foi se defender. Entendeu? Esse foi o problema. Ô, Vene Casagrande, afinal, o Wallace Ian fica ou não fica no Flamengo? Sobe o drone, DJ Careca. Antes de mais nada, a gente brinca aqui sobre o calendário brasileiro. Só para o torcedor de casa ter um pouquinho de noção, nos próximos 20 dias, o Flamengo terá pela frente 6 jogos. Então não adianta fazer uma comparação do que aconteceu na Copa do Mundo de Clubes. Na Copa do Mundo de Clubes eles tinham um espaço aí para poder se preparar entre uma partida e outra de 4 dias. Algo que não vai acontecer aqui no futebol brasileiro. A partir de agora, até o fim do ano, é um jogo atrás do outro. Então isso obviamente vai interferir no desempenho dos atletas e aí a importância de ter um bom elenco. E sobre o Wallace Ian, Fernandinha, muita gente dizendo aí, eu respeito o noticiário, mas eu trabalho naquilo que eu consigo apurar. E eu me responsabilizo na minha apuração. Pelo que eu sei, ele vai renovar o contrato com o Flamengo. E é difícil eu falar assim, vai ficar, porque o Gerson eu falei que ia ficar 2 meses depois. Mas acontece, né? Exatamente, mas ele não está vendido, o Wolverhampton não fez proposta ao Flamengo até o momento, muito pelo contrário. O Flamengo vai renovar o contrato dele para dar uma valorização salarial e automaticamente aumentar a multa rescisória dele para o mercado internacional e também para o mercado nacional, porque era uma multa barata. E para o torcedor entender, a multa para o mercado nacional é baseada em cima do salário do atleta. Então, quando você aumenta o salário, óbvio que automaticamente você aumenta o valor também. Então, ele fica, o Wallace Ian fica. Outro que pode sair é o Wesley. E aí a gente já sabe muito bem disso. O Wesley tem uma negociação muito avançada com a Roma da Itália. O treinador da Roma quer o Wesley de qualquer jeito, entende que é um jogador que vai agregar bastante, mas até o momento não chegou nenhuma proposta. A última oferta, vou dizer oferta porque foi um aceno da Roma, foi de 18 milhões de euros. Muito distante do que o Flamengo deseja para vender o Wesley, que é 30 milhões de euros. Só que hoje o Flamengo está numa situação extremamente confortável, porque já bateu a meta de receita com venda de atletas. A meta era de 30 milhões de euros, já chegou a 45 milhões de euros. O que isso interfere? O Flamengo chega grandão na mesa de negociação. Ou vocês fazem aquilo que a gente deseja, ou o atleta não é vendido. O Flamengo não tem nenhuma obrigação mais de vender jogador para conseguir receita. Nesse sentido, óbvio, com venda de atletas. Então, hoje, eu digo, tirar um jogador do Flamengo vai ser extremamente difícil e complicado. Será uma negociação que com certeza vai se arrastar. O Flamengo não tem o Pires na mão, né? Só para adicionar o que o Vene falou, é legal a gente destacar que o Gasperini, que é o técnico da Roma, era o técnico da Atalanta. Quem fez proposta pelo Wesley no ano passado? Atalanta. Ou seja, o cara tá apaixonado por ele. Ele quer levar o Wesley. Desde essa Ele quer levar o Wesley. Então ele vai levar pra Roma. Que ele já quase foi, né, Pedrosa? Exato. Aí deu um problema, né, e Foi ele voltou, né? de documentação? Ele não foi porque o Flamengo, eu vou falar bem a verdade, o Flamengo não enviou a documentação no tempo necessário da Atalanta. E a Atalanta, como estava na reta final da janela de transferência, não quis esperar o Wesley. Só tinha mais um dia, aí foi atrás de um outro jogador. Só que aí agora mantém o interesse. E olha que engraçado como a vida é, né? E na época, o prestígio do Wesley no Flamengo era bem menor do que é hoje. Sim, não tinha prestígio. Não tinha nenhum. As pessoas criticavam ele. Meu Deus, essa lateral direita do Flamengo não encaixa. E aí ele talvez teve que ficar para ganhar esse tempo e sair de uma forma muito com muito mais valor. Sim. Não tô falando de dinheiro, não, porque a oferta na época era bem boa, né? Era de 20 e poderia chegar a 25 através de metas. E a torcida, na ocasião, criticou bastante a diretoria. Como assim vocês não vão vender? Hoje, se você vender por 20, a torcida vai criticar. Mas eu vou ser bem sincero, Fernandinho, eu acho que 30 milhões de euros o Flamengo não consegue. Você pode conseguir 25 mais 5, talvez. Agora, 30 milhões de euros de maneira fixa, estamos falando de quase 200 milhões de reais no lateral direito, de quase 22 anos. E outra, gente, isso aqui não é uma crítica ao Wesley, não estou querendo dizer que ele não vale isso. É avaliação de mercado, porque ele está quase com 22 anos. Então, assim, não é mais um jogador que você prepara.
teoricamente, ele já chega pronto para jogar. É totalmente diferente, por exemplo, o Estevão, que o Chelsea está levando, o próprio Endrick, Vinícius Júnior, estou dando aqui exemplos de jogadores que ainda estavam em processo de amadurecimento, todos que saíram, João Pedro, todos que saíram de forma precoce, vamos dizer. Agora, hoje o torcedor já gosta do Wesley, né? E mais do que isso, já entende como é grande o valor esportivo dele dentro do time, Lucas Pedrosa. Vai ser mais um desfalque, caso a saída seja confirmada, considerável para a equipe. Tudo bem que o Varela em alguns momentos já tinha assumido essa titularidade, mas era em jogos que o Filipe Luiz entendia que ele precisava reforçar um pouco mais a marcação. O Wesley, depois que ele foi para a seleção brasileira, quando ele volta, ele não volta fazendo uma grande temporada, ele não volta sendo o Wesley que a gente viu em altíssimo nível, principalmente no final do ano passado. Mas ele continua sendo um excelente lateral, ainda mais para o contexto do futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, é uma saída completamente natural. É um garoto que vai ter o sonho dele de jogar na Europa, que já tinha esse sonho, que teve uma negociação frustrada e que agora vai para uma grande equipe no futebol italiano, que é a Roma. Então, cara, eu acho que a torcida do Flamengo, por esse valor de 20, 25... se chegar até 30, ótimo. Mas, cara, 20 milhões de euros pelo Wesley, que é um bom lateral, mas é lateral, e isso pro mercado, os valores são diferentes, tá ótimo. Tá ótimo de verdade. O Cauã Elias, atacante do Fluminense, saiu daqui por 18. O Wesley vai estar saindo já como um cara mais pronto, isso é verdade, e com passagem pela seleção brasileira por 20, mas é lateral. Então, pra mim, cara, é um valor 20, 25 ali. Essa casa já é um valor bem legal pro Wesley, e o Flamengo tem que contratar um lateral direito. Porque tem o Varela, bom jogador. Tem o Danilo, que pode fazer a função, bom jogador. Mas são características sem ofensividade. E o Wesley era uma peça-chave. Talvez o melhor momento do Filipe Luiz com a camisa do Flamengo foi quando ele conseguiu entrosar o Gerson com o Wesley. E ele vai perder essas duas peças. E pensando no restante da temporada, eu sou dirigente do Flamengo, eu só vendo o Wesley se tiver um outro lateral direito encaminhado. Porque se você não tem mais a necessidade de vender jogador para bater a meta de receita, você tem que pensar no ganho esportivo. E como que você vai ter ganho esportivo vendendo o Wesley e só depois indo atrás de um jogador? Não faz o menor sentido. E que às vezes vai custar parecido. Né? Não, mesmo que custe parecido. Só que você tem que ter encaminhado a contratação. Eu vou pegar um exemplo. Quando o Flamengo vendeu o Pablo Mari. Na época, o Flamengo só aceitou vender Pablo Mari para o Arsenal porque já tinha o Léo Pereira encaminhada a contratação. E que mesmo assim, se a gente parar para lembrar, a saída do Pablo Mari foi bem danosa defensivamente no Flamengo, porque o Léo teve um tempo de se adaptar. Às vezes nem vale a pena se você não vai ter um lateral que ele vai trazer. Eu vou te dar um outro exemplo, agora no setor ofensivo. Quando o Flamengo vendeu o Michael na primeira vez pro Al Hilal, já tinha o Marinho encaminhado. O Flamengo só aceitou vender porque já tinha o Marinho. E mesmo assim, foi uma situação extremamente ruim para o Flamengo, porque o Marinho não chegou e não desempenhou daquele jeito que todo mundo imaginava. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você não pode correr risco, Gerson. Bom, chegou o momento, chegou a hora de contratar, porque a última janela de transferência do futebol brasileiro em 2025 está oficialmente aberta. Começa hoje, dia 10 de julho, e vai até 2 de setembro, ou seja, lembrando que essa regra, essa janela, vale para todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Mais de 40 dias aí de janela de transferência aberta. E o Flamengo está no mercado em busca de reforços. A prioridade é um camisa 10 ali para substituir com a Arrascaeta. Lembrando que a Arrascaeta, por conta da parte física, dificilmente vai conseguir jogar todos os jogos da temporada, obviamente, então precisa ter um jogador para substituí-lo, e eu acho que isso aí tinha que ser prioridade desde a última gestão. O Flamengo está no mercado, depois da desistência do Mickey Johnston, de um ponto esquerda, porque o Mickey chegaria para atuar na ponta esquerda, foi dessa forma que o Filipe Luiz, inclusive, conversou com ele, mostrando o projeto do Flamengo para ele, eu vou te utilizar na ponta esquerda, e o Flamengo tinha até a ideia já de relacioná-lo no jogo contra o São Paulo, mas vocês já sabem, a situação acabou sendo vetada pelo presidente Bap, e também o Flamengo deseja a contratação de um centroavante com características diferentes às do Pedro, tá? O Flamengo não quer vender o Pedro, não quer negociar o Pedro, não existe essa ideia, esse planejamento internamente do Flamengo. Mas o jornalista Mauro César soltou a conversa de uma pessoa do Flamengo. O entendimento dentro do Flamengo, pelo que me foi passado, que isso foi uma opinião de uma pessoa, tá?
e não necessariamente a decisão da diretoria, da cúpula inteira do Flamengo, ou até mesmo do técnico Felipe Luiz. Ah, mas o Felipe Luiz não utiliza o Pedro. O que eu tenho, inclusive, conversei com a pessoa no WhatsApp, estamos priorizando o Carrascal, nós queremos a chegada do Carrascal, o Jorge Carrascal é o nosso plano A, estamos em cima disso, nós queremos fechar essa negociação. E a negociação está no mesmo estágio, aquilo que eu já tinha explicado para vocês, garantias bancárias. Teve um atraso de dias por conta da situação interna, depois da conversa do José Boto com o BAP, tudo se normalizou, então o Flamengo está tentando a contratação do Jorge Carrascal. Vene e o Barco, Ezequiel Barco, a mesma situação, ele é plano B caso o Carrascal não venha. O Flamengo quer o Carrascal. Se o Carrascal não vier, o Flamengo vai atrás do Barco. Mas, Vene, por que não vai logo atrás do Barco? O Barco é melhor que o Carrascal. Na visão da diretoria, da comissão técnica, Felipe Luiz, o Carrascal tem características mais importantes nesse momento, a parte física. É um jogador que consegue fisicamente entregar mais, intensidade. Além disso, é um jogador mais barato. O Flamengo vai pagar 12 milhões de euros nele, se efetuar essa contratação. O Ezequiel Barco seria, no mínimo, 15 milhões de euros. Além disso, o salário seria muito maior também e características diferentes. Então, por isso, o plano A é o Carrascal. E quando a gente fala plano A e plano B, não necessariamente são dois jogadores que fazem a mesma função, mas plano A para investimento, entende? Ah, mas o Flamengo está com dinheiro no bolso. Não é porque está com dinheiro no bolso que pode rasgar dinheiro. Você aí, quando está com muito dinheiro, dito, acabou utilizando ele como volante recentemente por conta de algumas circunstâncias, mas preferia utilizá-lo como ponta direita e ali tem o Luiz Araújo. Então, há quem defenda isso, que neste momento o Flamengo não precisa trazer uma reposição. E aí há outra parte da diretoria que defende que sim, que o Flamengo perdeu um jogador importante, um jogador de peso e que precisa repor a altura, tá? E aí tem o Jorginho tá ali, enfim, porque o Eric Pulgar se lesionou, o Jorginho jogaria no esquema ali do Felipe Luiz, jogaria os dois juntos, como jogaram na Copa do Mundo dos Clubes, mas o Jorginho vai ter que acabar assumindo ali a posição realmente de primeiro volante sem o Eric Pulgar do lado. Sobre as renovações, já é um pouquinho mais complexo, né? O Flamengo tem algumas situações para resolver, como a do Alacian, que a gente falou aqui, trouxe aqui no programa, que a multa do Alacian para o mercado europeu é de 50 milhões de euros e para o mercado nacional é 51 milhões de reais. Né, é totalmente pagável por clubes como Botafogo, Palmeiras, Cruzeiro, enfim, outras equipes, e ele vem se destacando, apareceu muito bem na Copa do Mundo dos Clubes. O Flamengo já fez contato com o staff para tentar essa renovação, né? Obviamente que o staff dele barganha, fala que tem clubes de fora interessados, que podem chegar propostas, etc. Então a situação está nesse estágio, né? A situação do Felipe Luiz é que hoje está mais adiantada de fato, né? Existe o interesse do Flamengo em renovar o contrato do Felipe Luiz por mais um ano. Existe também esse interesse do Flamengo, as conversas estão acontecendo nesse sentido, apesar da prioridade do Flamengo nesse momento ser a janela de transferências, ser trazer reforços. É bom frisar isso. A prioridade do Flamengo hoje é essa, tá? E o tema do Varela, o próprio empresário do Varela se reuniu com o José Boto lá nos Estados Unidos, eles conversaram. Existe uma situação ali em relação à parte financeira, tá? Tá tudo muito bem encaminhado em termos de tempo de contrato, bonificações, etc. Mas a questão salarial, né? A questão do Varela, o salário do Varela, o salário pedido pelo Varela foi considerado muito alto pela diretoria do Flamengo, que fez uma oferta um pouco menor e eles estão tentando se ajustar ali para que, enfim, o Varela possa assinar a renovação. Ele que tem contrato até dezembro, já poderia, inclusive, assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O estágio é esse. O Arrascaeta vai ficar um pouquinho mais para frente, né? Apesar dos empresários dele, do staff dele estar ali, eles estão em cima do Flamengo, estão pressionando. Chegou para o Flamengo o interesse do Cruz Azul. O Cruz Azul entrou em contato diretamente com o José Boto, manifestou interesse no Arrascaeta, mas o Arrascaeta já deixou claro que deseja ficar no Flamengo, deseja renovar esse contrato e
aquela coisa de a gente também quer, vamos ver, vamos vendo, e ainda não está muito claro ainda essa situação do Arrascaeta, tá, Ilan? Mas o Flamengo precisa trabalhar nessas renovações e tem um leque de situações além das renovações, como a questão dos reforços. A janela de transferências abriu e durante a campanha do BAP ele trouxe, né, muito no discurso que ele entendia o seguinte, que os reforços precisam chegar no início da janela de transferências para que o treinador possa já imediatamente tê-los e começar a trabalhar com eles. Então a janela abriu, o Flamengo ainda não conseguiu trazer. Notícia que nós temos, a equipe acabou de sair pelo portal Bola VIP Esporte, aí Memphis abandona o Corinthians e mira o Flamengo, antigo sonho do Mengão. Agora o jogador que quer vestir o manto rubro-negro em uma reviravolta surpreendente aí no mercado da bola, o atacante holandês desistiu aí, praticamente desistindo da sua passagem pelo Corinthians e já tem um novo alvo declarado. Ele quer jogar pelo Flamengo, que era um grande antigo sonho aí da diretoria rubro-negra. Agora ganhou um novo capítulo. Dessa vez é o próprio craque aí que quer e sonha vestir a camisa do mais querido. Segundo fonte ligada ao staff do jogador, Depay se mostrou aí frustrado com o momento turbulento que vive aí no Corinthians. Atraso de salários, atraso de premiações. Ganhou o Campeonato Paulista e até hoje não ganhou nada, né? Então ele tenta aí, junto com seus representantes, uma negociação direta aí com a cúpula aí do Flamengo, no caso seria Boto e BAP aí, né? O jogador já tem 31 anos, com passagem com Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid, e é um dos maiores, você acha que ele é o maior artilheiro aí da equipe holandesa, né? Então esse é o caminho aí que o Depay aí, craque holandês, pretende aí seguir, seria vestir a camisa do manto sagrado Mengão aí, esse cara vazando no Corinthians após um momento turbulento na Gávea, né? Então essa movimentação é tratada aí com cautela, segundo aí que seria uma negociação que exigiria aí um salário altíssimo, né? Ele tem um salário muito alto no Corinthians, salários atrasados, né? E ele vê o Flamengo com bons olhos, né? Um time que ele poderia brigar por todos os campeonatos, no Campeonato Brasileiro, no Libertadores, no Copa do Brasil, e ainda por cima ganhar em dia, né? Sabe que o Flamengo hoje paga salários acima de 2 milhões para alguns jogadores, né? Bruno Henrique já está chegando na casa de praticamente 2 milhões. Então ele sabe, ele vê os bastidores do Corinthians, a diferença que tem entre o Corinthians e o Flamengo, e ele não é besta, né? Ele não é besta, ele é holandês, mas não é besta. Ele sabe essa diferença, né? Em pouco tempo que ele tem no futebol brasileiro, ele já conseguiu identificar que o Corinthians é uma bagunça e que o único time que ele poderia ter chance de ganhar em dias, tem uma boa imagem aí para até fora do país, no futebol europeu, para sempre estar sendo convocado, é o Flamengo.